A reportagem de divulgação científica apresenta informações aprofundadas sobre fatos de natureza científica. E a finalidade deste gênero é a divulgação de pesquisas e estudos. Então, dessa forma, o que nós temos que pensar? Que ela precisa ser construída com uma linguagem clara e objetiva, geralmente utilizando uma norma padrão da língua. Tá? Então, se ela é objetiva, vai ter menos o que? Adjetivos, tá bom? A forma de composição de reportagens de divulgação científica pode variar um pouco, né? Nem sempre vai ser igual, dependendo do veículo pesquisado. Porém, de forma geral, ela é composta de um título, o olho, que é o texto mais explicativo que o título, que visa o quê? Prender a atenção do leitor. Aí nós teremos o lead, né, que é o primeiro parágrafo do texto, que fornece uma prévia do que vai ser lido, respondendo a algumas questões, tais como o que, quem, como, quando, onde e por quê. Na reportagem, o lead não precisa contemplar todas as perguntas, tá? Então, nem todas essas perguntas serão contempladas no lead. Elas serão respondidas ao longo do corpo do texto, Divisão em subtítulos, boxes explicativos ou com sugestões de outras leituras, tá? Ele pode colocar a sugestão de um outro artigo, de uma outra reportagem, de um livro, citações de especialistas no assunto, recursos multimodais. O que é multimodais? Nós temos tabelas, gráficos, infográficos, fotos com legenda, ilustrações. E o que mais? Referências das fontes de pesquisa. Bom, nós vamos falar hoje da atividade da sequência 3, tá? Que será sobre o gênero textual reportagem de divulgação científica, como eu falei anteriormente. Então, o que nós vamos fazer? Reconhecer esse gênero. Qual que é o objetivo? Ler e interpretar a reportagem de divulgação científica, reconhecendo a sua funcionalidade sociocomunicativa. O que é funcionalidade socioeducativa? A comunicativa. Como que esse gênero, qual que é a função dele? Como ele funciona dentro da sociedade? Para quem que ele é dirigido? Qual é a linguagem utilizada? É uma linguagem mais formal, menos formal, tá? Então, onde ele é veiculado? Onde nós encontramos esse tipo esse gênero textual, tá? Então vamos lá. Então eu quero que vocês, a primeira coisa, vocês vão ler esse texto, que é diversidade e funcionalidade ecossistêmica, tá? Ele é bem grande, leiam com atenção, tá bom? Aqui, olha, página 30, 29, 30, tá? E aí, abaixo tem algumas questões que vocês terão que responder. Qual é o propósito comunicativo do texto? Para que esse texto foi escrito? Por quê? Qual o propósito dele? Tá? Essa é a resposta que eu quero que vocês coloquem abaixo ali, tá bom? Segundo o texto, qual é a importância dos animais para o equilíbrio da natureza? Tá? Então, vocês vão colocar para mim, abaixo lá na questão, qual é a importância dos animais? Tá? Quando você quebra esse equilíbrio, o que acontece? Qual que seria a importância dele, dos animais, então, dentro da natureza? No texto são apresentados alguns animais e sua importância para o equilíbrio da natureza. São apresentados a abelha, por exemplo. No quadro
ou nas respostas abaixo lá, indique 3 animais citados no texto e a importância deles para o equilíbrio ecológico. Então vou colocar lá, no primeiro, vocês vão escrever na primeira questão, animal, vai estar lá animal 1, animal 2, animal 3. Você vai escrever qual é o animal e qual é a importância dentro do equilíbrio ecológico, tá bom? Na 4, quais são as consequências da extinção desses animais? Você vai colocar lá animal 1, tá? Consequência da extinção. Animal 2, consequência da extinção. E animal 3, consequência da extinção, tá bom? Bom, aí nós vamos aqui já para a aula 2 dessa semana. A linguagem de divulgação científica. Então nós falamos do gênero, tá? E nós vamos falar aqui da linguagem. Então qual que é o objetivo? Reconhecer as características da linguagem utilizada em textos de divulgação científica. Quais são as características? O texto, ele é um texto que fala gíria, por exemplo. Sim ou não? Tá? Então vocês vão ler o texto. Olha lá, discuta a temática com sua dupla, que nós não temos dupla, que nós estamos trabalhando de forma remota. E em seguida responda às atividades que seguem. Então, lendo aqui o texto 1 e o texto 2. Vamos lá. Qual é a temática tratada nos textos 1 e no texto 2? Então, qual que é o tema aqui do texto 1? Qual que é o tema do texto 2? Tá? Então, respondam lá, abaixo lá. Escreva na resposta, na pergunta que eu vou fazer abaixo para vocês ali, pelo menos 3 informações que se referem às formigas, com as próprias palavras do texto. Você vai retirar lá do texto as palavras que vão falar então daqui da referência a formigas e escrevam lá no texto 1, primeira pergunta, e texto 2, segunda pergunta lá, que vai estar lá assim, escreva abaixo pelo menos 3 informações que se referem às formigas com as próprias palavras do texto. Então vai lá, texto 1, tá? Coloque lá a resposta sua. Texto 2, coloque lá a sua resposta, tá bom? Qual dos textos apresenta uma linguagem mais técnica? Qual dos textos apresenta uma linguagem mais técnica? Retire do texto um fragmento que justifique a sua resposta. Texto 1 ou texto 2 apresenta uma linguagem mais técnica, né? Mais padronizada. Qual dos textos apresenta características de artigo de divulgação científica? Que eu falei para vocês lá no início, né, da divulgação científica. Aí você vai justificar a sua resposta. Como? Tá bom? Dando sequência aqui na 5. Os textos de divulgação científica tendem a ser mais objetivos do que os outros, como poemas, por exemplo. Você conseguiria observar marcas dessa objetividade? Comente essa questão. Bom, o que é ser mais subjetivo? Um poema, você fala sentimento, né? Sentimento é uma coisa subjetiva, aquilo que você sente, amor, ódio. Num artigo de divulgação científica, você vai apresentar amor ou ódio? Entenderam? Então não faz parte da característica da divulgação científica um tipo de sentimento, ele tem que ser muito mais objetivo e ir direto ao ponto, tá bom? Aqui na 3, aula 3, artigo de divulgação científica, a estrutura composicional, parte 1, tá? Como que é a estrutura? Introdução, desenvolvimento, conclusão, seria isso? Tá? No início também falei para vocês lá da composição.
Qual que é o objetivo? Ler e interpretar o texto reconhecendo a estrutura composicional do artigo de divulgação científica. Bom, então aqui tem para saber mais. O artigo de divulgação científica tem por propósito comunicativo explicar assuntos diversos e divulgar ciência à população. Como não é destinado para especialistas na área, a linguagem do texto deve ser clara e objetiva, tá? Então ele é direcionado para outros cientistas? Não. Divulgação, só o fato de se falar que é uma divulgação, é mais para o povo, né? Para quem tem interesse nesse assunto. Mas ele pode ser escrito de forma o quê? Mais objetiva, ir direto ao ponto, evitando-se termos técnicos. Ele tem uma fala mais técnica, né? Ou não. Há uma questão ética muito importante nos artigos de divulgação científica. É preciso verificar a natureza das informações para não divulgar informações que podem comprometer o trabalho científico. O artigo de divulgação científica é escrito geralmente de forma impessoal, tá? Porque ele é mais objetivo. Quando ele é mais subjetivo, ele é mais de forma pessoal. O enunciador, que é aquele que está escrevendo, está passando alguma informação, procura manter-se à distância do conteúdo abordado. Isso é observado pelo uso dos verbos o quê? Na terceira pessoa, tá? Ele é veiculado na mídia impressa ou digital para popularizar a ciência, tá? Bom, então é quando a ciência sai do campo técnico para se propagar dentro da sociedade, para que todos possam adquirir o conhecimento, mas sem ter conhecimento aprofundado de um cientista, tá? Então o artigo de divulgação científica pode apresentar a seguinte estrutura composicional. Como eu falei lá no início, existem diversos modos, né? Aí eu citei lá algumas características, né, da composição do artigo científico, né? E aqui tem, olha, introdução. É a ideia principal, onde se afirma um conceito. É possível também apresentar um problema ou um questionamento que serão o pontapé inicial para o desenvolvimento do texto. Desenvolvimento, apresentação de provas, exemplos, comparações, relações de efeito e causa, resultados de experiências, dados estatísticos, fala de especialistas no assunto, tá? E tem também a conclusão, que é a apresentação da ideia que sintetiza a discussão. É o fechamento do texto, geralmente com a resposta para o problema que foi questionado. Tá bom? Então vamos lá. Dando sequência aqui por que os anfíbios estão desaparecendo? Faça a leitura do texto, tá bom? Ó, qual é o propósito agora do texto? Tá? O que ele está comunicando? Qual que é o propósito? Toda vez que nós escrevemos um texto, nós temos um propósito. Se você faz uma lista de compra, qual que é o propósito da lista de compra? Tá? Levar para o mercado para que você não esqueça de comprar aquilo que você se propôs, tá? Uma carta de apresentação, qual que é o propósito? Mostrar para alguém que não nos conhece, tá? As nossas qualidades, né? Numa entrevista de emprego. Então, cada texto que é produzido ou pronunciado, ele tem um propósito. Todos os gêneros textuais se valem a um propósito, tá bom? Qual é a relação entre o título e o conteúdo do texto?
Existe uma relação entre o título e o conteúdo que vai ter de um texto? O que vocês acham? O autor apresenta duas explicações para o desaparecimento dos anfíbios. Uma, ele chama de explicação local. Outra, ele chama de explicação global. No quadro a seguir, ou na pergunta que está lá embaixo, exemplifique a ideia apresentada pelo autor. Explicação local, explicação global. Tá certo? Bom, de acordo com a organização das ideias do texto, em que parágrafo podemos encontrar as informações descritas no quadro? Tá? Nesse quadro, vocês vão olhar, eu vou disponibilizar essa imagem. Marque o número que correspondem ao parágrafo do texto. Então, você vai colocar lá, chuva ácida, então vai estar lá a questão lá, 1, 2, até o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marque lá, olha, qual parágrafo correspondem. 1, 2, 3, até o 9. Essa outra aqui, tá? Esta e essa. Tá bom? Bom, no texto observamos o uso em abundância de verbos em terceira pessoa e não em primeira pessoa. Olha, primeira pessoa, eu falo. Ele fala, terceira pessoa. Tá bom? Isso é o tempo... A questão da pessoa verbal, né? Primeiro, quantas pessoas tem? Temos primeira, segunda e terceira. Primeira pessoa, aquela que fala. Segunda pessoa, a que ouve, que no caso é o leitor. E terceira pessoa é sobre o que se fala, vai direto ao assunto, tá? Que efeito e sentido essa construção promove no texto? Artigo de divulgação científica, a estrutura composicional. Essa aqui eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Mas se vocês... Opa, tá a aula 5 aqui não. Então vamos até a aula 3, tá?